Ao longo da história, muitas batalhas e guerras foram travadas. Entre elas, grandes estrategistas deixaram seus nomes marcados por levarem seus comandados à vitória. Um deles venceu uma batalha usando gatos e alguns outros animais. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar sobre a Batalha de Pelúsio, uma vitória persa decidida por gatos. Então eu conto com o teu like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. E sem mais demora, vamos para a história. Os antigos egípcios tinham uma grande reverência pela vida em todas as suas formas. Para eles, a vida havia sido dada pelos deuses e a reverência por ela se estendia além dos seres humanos para todas as coisas vivas. Mesmo quando os animais eram comidos, os agradecimentos eram dados pelo sacrifício. Os animais de estimação eram bem cuidados e a vida selvagem na natureza era respeitada. Isso é visível em toda a sua cultura, da arte à religião. Mas foi a ruína egípcia na Batalha de Pelúsio de 525 a.C., um confronto decisivo entre o faraó Psamético III e o rei persa Cambises II, resultando na primeira conquista persa do Egito. A vitória dos persas deve-se ao conhecimento de Cambises II, que era aficionado pela cultura egípcia. A batalha foi vencida por meio de uma estratégia muito inusitada por parte de Cambises II, o uso de animais como reféns e principalmente de gatos. O gato era um animal de estimação popular no Egito e intimamente associado à deusa Bastet, que aparece na cultura egípcia com o corpo de uma mulher e a cabeça de um gato. Ela era a deusa do lar, da domesticidade, dos segredos das mulheres, dos gatos, da fertilidade e do parto. Ela foi representada pela primeira vez como uma mulher com a cabeça de uma leoa e intimamente associada à deusa vingativa Sekhmet. Mas as duas divergiam ao longo do tempo, até que Bastet foi imaginada como uma companheira próxima, enquanto Sekhmet permaneceu uma força de vingança divina. Entre as muitas maneiras pelas quais as pessoas podiam ofender a deusa Bastet, estava machucar um de seus gatos. Os gatos eram tão respeitados no Antigo Egito que a punição por matar um era pagar com a própria vida. E como relata o historiador grego Heródoto, se um egípcio estivesse em um prédio em chamas, salvariam os gatos antes de se salvarem ou tentarem apagar o fogo. Heródoto diz ainda: todos os internos de uma casa onde um gato morreu de morte natural rasparam as sobrancelhas como um sinal de sua dor, e os gatos foram mumificados com joias, assim como as pessoas. O respeito que os egípcios tinham pelos animais se estendia além do gato. Animais de estimação mumificados de diferentes tipos foram encontrados, incluindo cachorros, gazelas, babuínos, pássaros e até peixes. Foi esse conhecimento da cultura e valores egípcios que deu a Cambises II a vitória sobre seu oponente em Pelúsio. Sob uma forte decadência que os estudiosos chamam de período intermediário do Egito, havia falta de um governo central forte. O país não estava nem perto da força ou poder militar do novo reino. Uma época de prosperidade e crescimento em todas as áreas da civilização egípcia. Fragilizado militarmente e com um governante jovem e inexperiente, o Egito não foi forte o suficiente para resistir ao avanço dos assírios. Primeiro por Esar-Adon, em 671 e 670 a.C., e depois por Assurbanipal, em 666 a.C. Embora os assírios fossem expulsos do país, o Egito não teria recursos para resistir à chegada dos persas. O
faraó Amasis II, da 26ª dinastia, estava entre os maiores governantes desse período e restaurou parte da antiga glória e prestígio militar do Egito. Ele estaria entre os últimos reis efetivos da história egípcia e, de acordo com Heródoto, iniciou o problema que levou à invasão persa. Segundo Heródoto, Cambises II invadiu o Egito após ser insultado por Amasis. Cambises II havia escrito a Amasis pedindo uma de suas filhas como esposa, mas Amasis, não querendo obedecer, enviou a filha de Apres, seu antecessor. A jovem ficou ofendida com esta decisão, especialmente porque era a tradição que as mulheres egípcias não fossem dadas a reis estrangeiros. E quando chegou à corte de Cambises II, revelou sua verdadeira identidade. Cambises II acusou Amasis de lhe enviar uma esposa falsa e mobilizou suas tropas para a guerra. Os assírios já haviam conquistado o país no final do século 7 a.C., e o exército egípcio provou não ser páreo para as armas e táticas superiores das forças mesopotâmicas. Os persas, que estavam expandindo seu império, sabiam da conquista anterior e da incapacidade do Egito de se defender como podiam no novo reino, e, portanto, teriam pouca hesitação em lançar uma invasão. Nesse meio tempo, Amasis II morreu e deixou o país nas mãos de seu filho Psamético III. Psamético era um jovem que vivia em grande parte à sombra das grandes realizações de seu pai e dificilmente estava equipado para se opor a uma força hostil. No entanto, quando a notícia da mobilização persa chegou a ele, ele fez o possível para montar uma defesa e se preparar para a batalha. Contava com a ajuda de aliados gregos que logo o abandonaram e estava sem a experiência militar do conselheiro de seu pai, que já havia passado para o lado persa. Psamético foi, portanto, deixado sozinho para lidar com a crise. O faraó fortificou sua posição em Pelúsio, perto da foz do Nilo, e esperou o ataque persa, enquanto simultaneamente preparava a capital Mênfis para resistir a um cerco. A fortaleza de Pelúsio era resistente e bem abastecida, assim como a capital. O jovem faraó, que na época governava apenas por 6 meses, se sentiu confiante de que poderia repelir qualquer ataque. Porém, o que Psamético III não contava era com a astúcia de Cambises II. O escritor macedônio do século II d.C., Polieno, descreve a abordagem de Cambises II em suas estratégias, que ele escreveu na esperança de ajudar o imperador Marco Aurélio em suas campanhas. Polieno relata que os egípcios conseguiram conter o avanço persa, quando Cambises II de repente mudou de tática. O rei persa, sabendo da veneração que os egípcios tinham pelos gatos, mandou pintar a imagem da deusa Bastet nos escudos de seus soldados e, além disso, dispôs diante de sua linha de frente cães, ovelhas, gatos, passaroíbes e quaisquer outros animais que os egípcios prezavam. Os egípcios, vendo sua própria deusa nos escudos dos inimigos e temendo lutar para não ferir os animais que estavam sendo conduzidos diante do inimigo, abandonaram sua posição e fugiram em debandada. Muitos foram massacrados no campo de batalha. Os egípcios que não foram mortos em Pelúsio fugiram para a segurança de Mênfis com o exército persa em seu encalço. Mênfis foi cercada e caiu poucos dias depois. Psamético III foi feito prisioneiro e foi tratado razoavelmente bem por Cambises II, até que tentou levantar uma revolta e foi executado. Dessa forma terminou a soberania do Egito, pois foi anexada à Pérsia e a partir de então mudou de mãos várias vezes antes de finalmente terminar como uma província de Roma. Assim foi a Batalha de Pelúsio, onde teve uma das estratégias de batalha mais inusitadas de todos os tempos.
Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima história.